bom dia, bom dia, pessoas lindas! Tudo bem com vocês? Estamos ao vivo, a cores, mais um dia lindo, quarta-feira, dezembro. Vou enviando a setinha informando que estamos ao vivo e online. Vamos chegando, gente linda. Bora chegar pro nosso bate-papo matinal. Como é que vocês estão? Desejo um lindo e abençoado dia a todos e a todas. Bom dia, Lalete. Bom dia, Samuca. Gente, eu coloquei o título, né, desse nosso bate-papo de hoje. Bom dia! Bases sólidas para o nosso renascimento. Ainda, né, vamos falar sobre o prisma do advento, né? Esses dias a gente pode e deve tomar dessa energia crística, né, que está maior agora no planeta, no nosso entorno. E tomando disso, a gente olha pra gente, né? A gente olha pra gente e faz as mudanças que são necessárias. Ai, Andréia, mas eu tô ótima assim. Será que tá mesmo? Será que eu tô ótimo? Será que eu tô ótima? Né? Será que não tem nada aí para melhorar? Eu penso que a gente sempre tem algo para melhorar, a gente sempre tem algo para evoluir, né? Se você tá assim, tá tudo perfeito aí na sua vida, né? Que você já praticamente se santificou, então eles te esqueceram aqui. Esqueceram de te levar lá pro outro plano, né? Porque aqui é lugar, né, dos que estão caminhando para a perfeição, né? Os perfeitos aqui, Jesus Cristo, né? E os avatares que são missionários. Nós estamos aí nessa caminhada maravilhosa, né? Porque eu penso que é uma caminhada maravilhosa. Tem uma história que eu gosto muito, que uma pessoa, né, um discípulo, ele foi subindo a montanha. E essa montanha, gente, é uma metáfora, né? A montanha da vida. E em determinado ponto da montanha, à medida que ele ia subindo, ele olhava para baixo e ficava ignorando as pessoas. Nossa, que vestes horrorosas, que maus hábitos e tal. Mas ele esquecia de que ele tinha passado por aquele ponto, daquela mesma forma. Mas ele estava num ponto superior, né, dessa jornada da vida, dessa grande espiral que é a montanha da nossa jornada. Então, em determinado momento, ele foi convidado a descer o pé da montanha de novo. E ele falou, mas como? Olha o que eu já caminhei. E aí foi mostrado para ele o quanto que ele estava julgando quem estava num ponto diferente, né? Então ele ia precisar refazer aquilo para que ele percebesse, né, como que aquelas pessoas que estavam em pontos diferentes do ponto que ele estava, como que aquelas pessoas se sentiam, né, a consciência que elas tinham ali naquele momento, que elas estavam fazendo o melhor com o que elas tinham naquele exato ponto onde elas estavam. E à medida, óbvio, como ele, como muitos outros, à medida que essas pessoas fossem subindo naquela espiral, daquela grande montanha, na espiral da vida, elas iam sim trocando as vestes, mas não era justo com a gente, com quem estava num ponto superior, olhar para baixo, né, e olhar com maus olhos. E isso, gente, acontece quantas vezes na nossa vida, né? Às vezes a gente está ali num padrão que a gente realmente buscou, que a gente fez ali um esforço para atingir aquele ponto. E é um ponto que às vezes, nossa, que bom que eu tô aqui. Mas se eu olho, né, para o meu vizinho, para minha vizinha, para os meus amigos, para os meus parentes, eu não aceito como eles estão, o ponto que eles estão nessa grande montanha da vida, eu não entendi muita coisa, eu não aprendi muita coisa, né? Porque o julgamento, ele é muito pesado, né? Tanto o auto-julgamento, que às vezes a gente pega lá o chicote, né? Mas o julgamento do outro. Aí você pode falar assim, nossa, Andréia, mas tem coisas que eu não dou conta de conviver. Tá, mas você não vai mudar o outro, né? A gente sabe o quanto é difícil nós nos mudarmos. Que às vezes a gente tem que fazer ali um esforço, uma concentração muito grande, né? Tem hábitos que eu tenho, principalmente hábitos alimentares, que eu tô aí há décadas, talvez. Já mudei muita coisa, sim, já evoluí muito nessa espiral aí
nessa vertente eu já caminhei muito, mas eu não consegui eliminar tudo que eu gostaria do jeito que eu quero. Eu ainda tenho um caminho para fazer, né? E às vezes é um caminho árduo, porque eu vou ter que abrir mão de coisas que eu gosto, né? E que eu sei que não faz bem pro meu corpo físico. Então, gente, dessa mesma forma que eu tô fazendo esse caminho, né, sem ficar me chicoteando, né, que eu tô buscando ali hábitos para ir trocando, né, e de uma forma não brusca, né? Eu estou conversando com o meu corpo, com a minha consciência, para a gente mudar isso juntos de uma forma pacífica internamente, sem ficar lutando contra mim mesma. A gente precisa de deixar o outro mudar quando ele desejar. Eu não dou conta. Bom dia, Silvinha. Bom dia, Tecal. Bom dia, Pati. Eu não dou conta de mudar o outro. É muito pesado a gente querer mudar o outro. É a mesma coisa, né? Às vezes os enamorados, como fala assim, agora que eu te conheci, eu sou feliz. Quer dizer, como se colocasse, né? Você é responsável pela minha felicidade. Gente, isso é um peso imenso. Como é que a gente vai ser responsável pela felicidade do outro se às vezes a gente mal tá dando conta da nossa própria felicidade, se às vezes a gente tá em uma guerra íntima, que às vezes a gente não sabe exatamente o que fazer e ainda tem que dar conta do outro, de todas as expectativas do outro, que às vezes nem o outro sabe quais são as verdadeiras expectativas dele, né? Às vezes a gente precisa de muita terapia, de muito autoconhecimento, né? Então, é muito pesado isso com o outro, sabe? Então, quando você olhar para o seu entorno, aceita o que é possível. Talvez o outro está fazendo um sacrifício imenso para dar o melhor. Se for algo que não é possível para você compactuar, você não tem que aceitar, né? Aceitar que eu digo assim, desculpa, falei errado. A gente não tem que concordar. Quando eu aceito o outro do jeito que ele é, isso não quer dizer que eu tenho que concordar, achar lindo o que o outro faz. Não, mas eu deixo com o outro que é do outro, né? Isso traz paz para mim, traz paz para o outro, porque eu não fico julgando, eu não fico criticando, eu não fico ali apurrinhando o outro o tempo todo. Eu deixo porque é possível. E se o outro me pede ajuda dentro, né, do que eu posso fazer, aí a gente ajuda, né? Mas se responsabilizar por salvar o outro ou por ser a felicidade do outro, a alegria do outro, é muito pesado, gente. Isso aí é coisa que vai custar muito, né? Vai custar muito pra gente. Então, gente, dentro do conceito, né, que a gente trouxe aqui, as bases sólidas para o nosso renascimento, né, aproveitando esse período do advento, quais são essas bases sólidas, né? Quais são esses pontos, né? Como se a gente imaginasse uma mesa, né, 4 pés. Se a gente tira um pé, essa mesa vai ficar manca. Se eu apoio na beirada ali daquele pé que foi retirado, essa mesa pode virar e tudo que tá em cima dela entornar, né? E mais ainda assim, ela ainda fica lá, meio manca, mas ela ainda fica, né? Se eu conseguir ele colocar tudo para o outro lado, o lado ali onde estão os 3 pés e tal, talvez ela consiga segurar. Se eu tiro mais um pé dela, aí perdeu a mesa, né? Essa mesa vai realmente desabar, ela não se sustenta, né? Talvez você possa pensar assim, André, se eu deixar um pé de um lado, um pé do outro, talvez, mas realmente ela não tá em equilíbrio, né, gente? Ela vai estar lá meia boca. E assim é conosco quando a gente não está sobre os nossos 4 pilares, os 4 pilares que podem trazer e trazem, né? Trazem uma segurança, um equilíbrio maior para a nossa vida. E quais são esses pilares, gente? Corpo, né? Eu não vou ter uma mente saudável se meu corpo está todo doente, se eu estou adoecida. Esses dias eu tive uma dor na coluna. Eu vou falar para vocês assim que a dificuldade que a gente tem, né, de estar bem, de estar feliz sentindo dor. É muito difícil. O corpo, quando ele não está saudável, a gente está saudável nas outras áreas, né? Então o corpo, ele é o nosso veículo para essa jornada aqui. A gente precisa cuidar do nosso corpo, a gente precisa fazer atividades físicas, né? Fazer massagens, né, Arlete? A Arlete tá aqui, ela é massoterapeuta, gente, maravilhosa. Então, assim, a gente precisa se nutrir, né? Eu tô falando com vocês aí que eu tenho hábitos alimentares que ainda não estão
perto, assim, do que desejável. Aliás, já estão perto do desejável, não estão no ótimo, já estão bons, mas não estão no ótimo. E eu desejo fazer mais essa caminhada ali na minha espiral, né, em relação ao ciclo, ao meu ciclo alimentar, né, a minha nutrição. Então, vamos lá para os quatro pilares. Corpo, tá? Saúde, bem-estar físico, cuidado com o templo que habitamos, cuidado com o nosso veículo físico. A doença, ela nos tira do prumo. Quem está com o corpo doente dificilmente vai ter uma mente sã, porque a mente se ressente, né, da gente não ter aquela atividade, a gente não conseguir fazer tudo o que a gente quer, a gente precisa do corpo. Ele que é, a nossa alma se move, a nossa locomoção é o nosso corpo físico, né? Então, um pilar importantíssimo é o corpo, e às vezes a gente negligencia o corpo, né? Ontem eu postei um vídeo de uma mulher de 60 anos, e o entrevistador pergunta para ela, mas 60 anos, como é que você tá tão bem assim? Aí ela fala, né, que aos 20 ela já se preocupava assim, com do que ela se nutria, porque às vezes a gente vai ver o rebote, né, só aos 35 daquilo que a gente fez conosco, das nossas escolhas. E ela fala que não é só a escolha alimentar, é a escolha do que a gente lê, do que a gente vê, né? Quantas vezes a gente intoxica? Quando eu era mais novinha, assim, eu gostava muito daquelas músicas sertanejas, né? Depois, hoje eu analiso muito as letras das músicas. Gente, aquela choradeira, é traição, é dor de cotovelo, é e sofre, briga e luta e trai. Gente, isso vai dar bom aonde, pelo amor de Deus? Aí você fala, André, é só uma música. Não é só uma música, não é. Porque essa música vai ficar impregnada no meu inconsciente, no meu subconsciente, entende? Oi, bom dia, Pamela, seja bem-vinda. Então, não é só uma música, isso tá me nutrindo também. Eu posso falar assim, entrou aqui, saiu aqui. Não entrou aqui, saiu aqui e saiu aqui. Não pense que de tudo que a gente nos nutre visualmente, né, emocionalmente, isso não vai ficar armazenado em algum lugar do nosso inconsciente, do nosso subconsciente, né? E se você fica cantando aquela melodia, né, cedo ou tarde você pode trazer isso para o seu campo, sim, porque é frequência. Aí você entra naquela frequência da dor, da luta, da traição, daquela confusão danada que aquele povo arruma naquelas músicas. Eu nunca vi tanta criatividade para letra infeliz de sofrimento, né? Então a gente precisa ter cuidado também com a música, né? O som primordial, né, do universo é o OM, né? Você vê ali, você faz OM, aquilo mexe com a vibração do nosso corpo inteiro. Por que a gente acha que aquela música, né, de choradeira, de traição, de pornografia, aquilo não vai mexer com a gente? Bom dia, Leila, seja bem-vinda. Gente, quem tem olhos de ver, que veja. Quem tem ouvidos de ouvir, que ouça. A gente precisa ficar mais atento com o que a gente põe para dentro. Não só no alimento, tá? Então, o primeiro pilar desse quadrado perfeito, né? Essa grande mesa da vida é o corpo. Cuidado com o corpo. Aí já passei um pouquinho, né? Já entramos aí na mente, né? Cuidado com o que a gente põe para dentro na nossa mente. Se você pensa 60 a 90 mil pensamentos por dia, deletérios, te colocando para baixo, aí você fala assim, nossa, André, mas eu fiz as orações, eu fiz a apometria lá uma vez por mês ou a cada 2 meses, né? E aí eu dou uma melhorada, quando eu penso que o negócio tá bom, eu caio de novo. Mas se não tem santo que te ajuda, criatura. Se o que tá dentro de você tá vibrando ruim, se você tá vibrando ali 60, 70, 90 mil pensamentos negativos por dia, você pode ficar lá na igreja o dia inteiro. Se você não mudar esses pensamentos, você pode ficar num templo budista, você vai ter que mudar do que você tá nutrindo ali, porque isso vai atrair essa vibração, né? Então, vocês lembram quando, né, Jesus curava as pessoas, o que ele falava? Vai e não peques mais. Quando eu tô pensando, botando 90 mil pensamentos negativos todos os dias no meu ser, eu tô pecando contra mim, eu tô pecando contra Deus. Ai, André, como assim? Tá me botando mais essa? Não, eu tô fora dali do prumo da minha vida.
né? E aí eu culpo o vizinho, eu culpo a vizinha, eu culpo meus pais, eu culpo meus ancestrais. Ai, mas o meu pai era escasso, o meu avô quebrou. Tá, tem coisas sistêmicas mesmo no nosso campo. Mas vamos lá, né, gente? Nós somos adultos. Eu acredito que nessa live aqui, nessa hora, só tem gente adulta. Vamos responsabilizar pela nossa cota parte. Se eu não dou conta de fazer gestão dos meus pensamentos, né? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou mudar a minha vida? Eu vou ter mais do mesmo. Vou ter mais do mesmo. Vou ter mais do mesmo. Isso aí, gente, qualquer trabalho, né, de superação, a primeira coisa que eles vão falar é isso, é mudar a mentalidade. Você, quem tá falando isso não sou só eu, não. Vocês podem pegar qualquer livro, qualquer workshop, né, e falar em workshop. Dia 15/12 tem workshop comigo, Andréia, e com a Liliane Zalza, e a gente vai falar de reprogramando 2025. Aí vocês podem falar, Andréia, por que reprogramando 2025? Porque se a gente não reprogramar o que a gente está vivendo, né? Se a gente não mudar esses hábitos, vai ser o quê? Mais do mesmo, né? Então a gente vai olhar para isso de forma diferente. Nós vamos trazer ferramentas para que você faça uma nova programação e tenha um ano diferente. Porque senão vai ser igual 2023, 2022, 2021, 2020, 2024, né? Então a gente precisa mudar as peças do jogo, gente. Né? Se eu tenho hábitos iguais todos os dias, eu já sei onde que aquilo vai me levar, né? Então tem hora que você precisa mudar, você precisa desistir de fazer do seu jeito, né? Vamos buscar um jeito melhor de fazer, né? Eu não tô falando que o meu jeito é o melhor. Essas ferramentas que eu vou trazer vai fazer você pensar qual que é o melhor jeito de você fazer, abrindo mão um pouquinho do jeito como você faz hoje, para que você possa ter resultados diferentes. Senão, é o conhecido. Ah, André, mas o conhecido é suficiente. Tá, suficiente. Mas pode melhorar? Pode. Então bora. Vamos dar a mão aqui. Workshop de 4 horas só. Domingo, tá? De 9 às 13. Bom, voltando. Pilares. Corpo, mente. Vocês estão anotando aí? Corpo, mente, emoções. Emoções. O que a gente sente, né? A gente atrai, o que a gente sente, o que a gente vibra, né? Se eu me sinto doente, cedo ou tarde eu vou adoecer. Tem uma história que o Emerson Pedersoli, eu não sei se vocês conhecem o Emerson Pedersoli, ele é um palestrante espírita, uma pessoa maravilhosa, ele é psicólogo, sabe? Uma pessoa sensacional, extraordinária. E ele conta um caso de uma senhora que ela ia ao médico e falava, eu tenho câncer. Ela chegava assim, eu tenho câncer. E os médicos reviravam, procuravam, ir pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, nada de achar, porque ela não tinha no corpo físico, mas ela já tava com isso no corpo emocional dela. Ah, mas esses médicos não mudam, não acham e tal, e buscavam em outro lugar e tal. E foi levada, né, pra tomar passes e tal, mas o negócio não caminhava. Mesma coisa, sempre passava um ano e... eu tenho câncer, eu tenho câncer, eu tenho câncer. Gente, uma pessoa dessa, em algum lugar na mente dela, ela já tinha o câncer. Não estava no corpo físico ainda, mas no corpo emocional dela, esse câncer já existia. E fizeram de tudo para tirar isso dela, da cabeça dela, mas não foi possível. E o que acontece? Em um determinado dia, né, um momento, anos depois, o Emerson recebe uma carta do filho dela. Querido Emerson, finalmente... o câncer apareceu. Finalmente foi detectado o câncer. Anos depois, gente. Então, qual de nós aqui se arrisca a dizer que ela não tinha esse câncer? Ela já tinha. Ela já vibrava nesse câncer. Ela atraía esse câncer. Esse câncer estava em algum corpo dela, né? No corpo mental, no corpo emocional, só não estava ainda no corpo físico, até a hora que ele chegou no corpo físico. E logo depois ela desencarnou. Porque não tinha o que fazer, entende? Tudo que era do físico foi feito, foi tratado, né? Fizeram os exames e não achava. Por quê? Porque não tinha. Mas ela plasmou, ela trouxe isso para o campo dela, ela sentia, ela tinha essa emoção com esse câncer, até a hora que achou e ela pôde descansar. Então, o que eu trago para o meu campo emocional? Será que eu me sinto uma impostora no meu trabalho? Será que eu não me sinto suficiente? Será que eu me sinto uma rejeitada, uma abandonada, uma pobre coitada? Né? Ou eu me sinto uma vitoriosa?
uma pessoa autêntica, uma pessoa bem resolvida, uma pessoa que busca todo dia melhorar, pelo menos um pouquinho que seja, né? Uma pessoa que vibra a luz, que tem alegria diante da vida, né? Que quer ser a melhor pessoa para ela mesma. Ela não está disputando, a gente não está disputando com o outro, né? Então a gente precisa ver em qual vibração, em qual onda vibracional, porque tem de tudo quanto é jeito e tem para tudo quanto é gosto, né? Eu me conecto com o câncer na minha vida ou eu me conecto com o prazer de viver com alegria apesar das adversidades. Não pense você que você é uma pessoa alegre, né? Uma pessoa feliz, uma pessoa que vive bem, que aproveita a vida, que gosta de estar na vida, que você não vai ter dificuldades, adversidades, problemas, né? Outro dia eu ouvi o Thiago Rocha falar: todo dia eu levanto e eu sei que vai ter uma treta. Eu tô pronta, eu tô me energizando para isso, para resolver e para subir uma oitava. Aí nós vamos subindo nessa montanha da vida, nessa espiral. E tá tudo bem, faz parte, né? Gente, se eu não tivesse os problemas que eu já tive na minha vida, quem seria eu? Eu não seria essa pessoa que eu sou hoje, não seria mesmo, né? Porque me forjou, né? Isso vai forjando a gente, vai lapidando a gente, né? Uma pedra ali bruta de diamante, ela tem pouco valor. E depois que lapida, olha o valor daquela pedra lapidada, olha o brilho, olha a beleza, né? Olha a conexão com essa autolapidação, essa lapidação que a vida vai nos forjando, né? Então, gente, já falamos de corpo, mente, emoções e agora nós vamos falar do espírito, né? A gente não é muito difícil a gente ficar equilibrado na vida, né? A gente pode estar até com as 3 pernas, mas tem aquela meio capenga ali se a gente não está equilibrado com o espírito. André, o que é isso? Conexão com o divino, a fé, a alma, né? Uma conexão com algo maior. Você pode chamar de Buda, de Krishna, né? Da fonte, de Deus, né? De Jeová. Acho que Deus não está nem um pouco importado com o nome, não está nem um pouco se importando com o nome que a gente vai dar para ele. Ele é um senhor de muitos nomes, né? Uma energia cósmica, universal, uma fonte de tudo que é, o alfa e o ômega. Mas desde que a gente esteja essa conexão, porque de lá para cá é sagrado, né? Nunca faltou. Mas e às vezes que a gente se desconecta? Eu vejo às vezes pessoas no consultório que me falam assim, eu falo, não, mas você está passando por esse período difícil, essa noite escura, e você tem orado? Eu não dou conta de orar. Então, às vezes, a hora que a gente mais precisa é a hora que a gente se desconecta, despluga. E aí fica mais difícil, né, gente? Porque a gente precisa dessa conexão espiritual. Na verdade, nós somos de lá. A gente está aqui passando um período muito breve, um sopro, ó, um soprinho de nada, só para viver essa experiência. E a gente fica tão apegado à matéria, tão apegado ao que acontece aqui, tão resistente a soltar, né? Como se aqui fosse tudo. Gente, tudo é o que não acaba, tudo é o que é perene, aqui é tudo ilusório, porque isso tudo aqui vai acabar, isso tudo tem prazo de validade. Então, o que eu tinha, né, para falar com vocês hoje era isso, esse renascimento nessas 4 áreas, né, esses 4 pilares da sua mesa, desse quadrado perfeito, né? E esse quadrado a gente pode levar também para terra, água, fogo e ar, né? Os 4 elementos. Tem o 5º elemento, o éter, né? Mas o éter é mais etéreo, né? Então, eu espero que tenha feito sentido para vocês, né? Eu espero que vocês aproveitem esse período aí que a gente está recebendo, esse grande fluxo energético, né? De todo esse pensamento coletivo que tá de reconciliação, de pacificação, de congregação, de celebração, de Natal, de nascimento. E a gente aproveite para renascer em Cristo, renascer em cada um de nós mesmos, né? Corpo, mente, emoções e espírito. Tenho certeza que se você fizer esse dever de casa, você vai se sentir muito melhor consigo e com o outro, tá bom? Tenha um dia abençoado, maravilhoso e amanhã nos encontramos. Fiquem todos com Deus. Muito obrigada pela companhia de vocês. Amo vocês.